Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que tenta acabar com um tabu que já dura mais de 10 anos. Esse é o período em que o Atlético não consegue vencer o Vitória em Salvador. Os times se enfrentam nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. O último triunfo do Galo contra o Vitória fora de casa aconteceu em 2014. Desde então, 5 jogos com um empate e 4 triunfos do Vitória. Para sim, bora falar sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. A primeira pesquisa divulgada em 2026 foi feita pela YouGov, uma empresa britânica com atuação em 55 países e que tem escritório em São Paulo desde 2021. Ao contrário da grande maioria das pesquisas, essa escutou pessoas através das redes sociais e de forma virtual. Foram 48 mil entrevistas, que apontaram o Flamengo como o clube mais popular do país, 21%, seguido pelo Corinthians com 15%, o São Paulo na terceira colocação com 10%, Palmeiras aparece em quarto e nono, com 9%, perdão. Quinto lugar do Vasco com 6%, o Grêmio é o sexto time mais popular do país, de acordo com essa pesquisa, com 5%. Há um empate técnico entre Botafogo, Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro, todos na sétima colocação, com 4% das indicações. O Santos aparece em 12º, ao lado do Atlético Mineiro e do Fortaleza, 3% cada. Sport e Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense com 1%. Você pode ter sentido falta de times importantes que figuram na elite do futebol nacional, mas esses são os números. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e opinasse. O que parece para mim completamente fora da realidade é apontar o Mirassol com 1% da torcida, levando em consideração que o time do interior de São Paulo não consegue ser maioria nem mesmo na cidade de Mirassol. A gente assistiu recentemente ao Mirassol decidindo jogos contra Santos, contra Palmeiras e contra Corinthians, sempre em inferioridade. Boa noite, Nicola. Sabe dizer se passa na cabeça dos meninos contratarem jogadores com poder de marcação? Esse é o grande pedido, né? Torcedores do Atlético se mobilizando muito pela contratação de um zagueiro e de um volante. Hoje eu troquei mensagens com Rafael Menin, mas era para tratar sobre o aporte que o Atlético pretende fazer, né? Que os meninos pretendem fazer. Então, eu quero explicar rapidinho essa história, enquanto eu tento buscar essa informação aí. O Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso no último dia 4 de março, e responsável por um dos maiores escândalos financeiros do país, o Vorcaro havia adquirido 26,88% das ações da SAF do Galo, depois de aportar 300 milhões de reais. Em novembro do ano passado, em meio a uma série de escândalos envolvendo o nome dele, o Vorcaro já havia sido excluído do Conselho de Administração. Mas esse percentual bem alto, até porque vale a lembrança de que só 75% das ações da SAF estão no mercado, 25% se mantiveram na associação. Então, 1/3 das ações disponíveis hoje são do Daniel Vorcaro. Isso tem causado incômodo no Atlético, né? E Rubens e Rafael Menin, os hoje sócios majoritários do Atlético, prometeram um aporte. Os valores não foram revelados, ainda estão sob análise, mas nos próximos 60 dias vai haver um aporte financeiro. Para diminuir o percentual do Vorcaro, essa grana deve ser utilizada, inclusive, para pagamento de dívidas bancárias, tá bom? Salve, Nicola! Alguma novidade sobre Fred no Galo? Ô, Tim, outro dia eu conversei com um dos representantes do Fred e eu me surpreendi. O Fred tem um grupo de empresários e um desses caras falou que o Atlético não está sozinho na busca pelo Fred. Eu fiquei muito surpreso, porque quando eu entrei em contato eu imaginei que ele já ia me contar, Nicola, estamos em conversas avançadas, tudo se encaminha para que ele vá para o Galo. E ele falou, Nicola, a gente na condição de agente do Fred, a gente na condição de empresário do Fred, porque ficou a gente e a gente ficou estranho. Nós, na condição de agentes do Fred, não podemos ignorar o mercado. O Fred dá preferência ao Atlético, o Fred é atleticano, nasceu em BH, gostaria de voltar para o clube do coração, mas a gente está escutando todas as possibilidades. E há mais 4 clubes brasileiros interessados na contratação do jogador, tá bom? Quero te explicar agora como vai funcionar a redução da participação societária de Daniel Vorcaro na SAF atleticana. Só para lembrar, Daniel Vorcaro preso
num dos maiores escândalos financeiros do país. Ele é dono do Banco Master e acusado de fraudar o país em muitos bilhões de reais. Desde novembro do ano passado, o Atlético tenta diminuir a participação do Vorcaro dentro do clube. Ele é dono de 26,88% das ações, depois de aportar 300 milhões de reais. Em novembro, como eu contei, os outros acionistas do Galo já o excluíram do conselho administrativo. E agora, a ideia de Rafael e Rubens Menin, que são os principais acionistas, é de comprar um percentual que pertence ao Vorcaro para que ele tenha menos do que 5% das ações, tornando-se assim um sócio de pouquíssima relevância dentro da estrutura do clube. Hoje, Rafael e Rubens Menin são donos de 41,8% das ações. Não se sabe ao certo quanto eles vão aportar, mas certamente com esse dinheiro colocado à disposição, o percentual do Vorcaro cai de 26,8% para menos de 5% e certamente o percentual de Rafael e Rubens Menin será aumentado. A grana que vai ser colocada por conta desse aporte será utilizada de forma integral no pagamento de dívidas bancárias que hoje ultrapassam 600 milhões de reais. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre a volta de Lianco. O técnico Eduardo Domingues respondeu que pretende contar com o Lianco o mais breve possível, mas, abre aspas para ele, falei com o Lianco esses dias, fazia mais de 4 meses que ele não treinava com o grupo, e falta a ele a parte física e futebolística. Embora mentalmente ele queira entrar, sabemos que precisa de mais ritmo de treinamento e de jogo. O Lianco havia se contundido em 8 de outubro contra o Sport, rompimento do tendão de Aquiles. O Lianco fez enorme esforço para estar dentro de campo, jogando como titular no clássico contra o Cruzeiro, na derrota do último domingo por 1-0, por opção do técnico Eduardo Domingues. O Lianco foi apenas reserva. Só para completar, pela manhã contei para vocês que o Galo teria prejuízo no jogo como o mandante diante do Internacional nessa quarta-feira, Campeonato Brasileiro. Só 10 mil pessoas, uma renda de mais ou menos 450 mil. Pois bem, o boletim financeiro desse jogo já saiu e o prejuízo do Galo foi de 66 mil reais. Isso porque as despesas foram superiores à receita com bilheteria. Minha família, mais um giro de notícias do Galão da Massa para você acompanhar tudo que está sendo falado, especulado, informado no dia a dia do Galo. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!